que bênção, né? Estamos mais uma vez aqui unidos, mais uma vez para que o nome do Senhor seja glorificado e que o nosso nome possa diminuir mais e mais, né? Glória a Deus. Então, capítulo 5 do livro de Mateus, continuamos no Sermão da Montanha e estamos estudando aqueles exemplos dados pelo nosso Senhor Jesus, em que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos fariseus, né? O nosso Senhor Jesus já falou sobre o homicídio, já falou sobre o adultério, já falou sobre os juramentos, e ele tem falado muito aos nossos corações, e hoje nós vamos falar sobre a vingança, né? Então, devemos ou não nos vingar, né? Vamos aprender hoje com o nosso Senhor Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, se você tem uma Bíblia, abra Mateus 5, iremos ver hoje os versículos 38 até o versículo 42, né? Não iremos entrar na próxima questão, que é em relação ao amor ao próximo, para não ficar não ficar assim meio que atropelado, né? Vamos ver bem sobre a questão da vingança e no próximo estudo nós vamos ver bem sobre a questão do amor ao próximo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Mateus 5, 38 diz assim a palavra do Senhor, né? Eu vou projetar aqui, né? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vou ler são poucos versículos, né? São 5 versículos. Eu vou ler logo todos aqui, ó. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, atirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Glória a Deus, glória a Jesus. Então vamos meditar, vamos aprender um pouco mais sobre o que o nosso Senhor Jesus está querendo falar conosco, né, sobre a vingança. Então, quando alguém nos prejudica, é normal, né? Nossa reação até de forma instintiva é desejar ali se vingar, né? Dar o troco, né? Fazer aquilo ali, bateu, levou, né? Assim que a gente às vezes aprende quando é criança, né? No colégio e tudo mais. Mas vamos entender como é que o Senhor trata essa questão da vingança. Então, mesmo anterior a lei de Moisés, né? A lei de Moisés foi dada ali um tempo ali, né? 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Não sei exatamente, mas antes da lei de Moisés já existia uma lei ali, uma lei feita pelos a lei de Talião chamada, né? Ela foi conhecido, né? Nós aprendemos isso no colégio, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi está aí um pedaço dele, né? Está lá no Museu do Louvre. Então a lei de Talião, né, conhecida, estava presente no Código de Hammurabi, né? Glória a Deus, né? 1700 a.C. E algumas centenas aí de anos, né, em relação aos relatos bíblicos. Então consiste nessa rigorosa lei, né? Trata muito aí da questão da reciprocidade, né? Do crime, da pena, chamada também de lei da retaliação, lei de Talião, né? Outro nome aí. Então é uma lei que diz que bateu, levou, né? O princípio da lei do Talião é o de que uma pessoa que feriu outra deve ser penalizado em um grau semelhante, e a pessoa que infligir tal punição deve ser a parte que foi lesada, a pessoa que deve infligir. Então ela tem essa lei, ela tem um duplo efeito, ou seja, ela tem para caracterizar a justiça, isso aqui foi algum crime realmente que cometeu, e para refrear também a vingança. Então significa que a vítima ela recebe o valor ali da lesão, né, o valor que lhe foi subtraído em uma compensação igual. A intenção por trás desse princípio era de restringir a compensação ao valor da perda. Então você não podia querer mais do que lhe foi lesado. Esse era a característica principal da lei do Talião. Então tinha um duplo efeito de tanto caracterizar a justiça e refrear a vingança. Por exemplo, os membros da família, eles podiam querer se vingar com as próprias mãos e acabar pagando mais do que a pessoa foi
lesada de certa forma. Então essa lei ela conseguia refrear de certa forma essa questão da vingança, né? A lei de talião, né? Eu gostei dessa imagem aí, olho por olho, né? Então se você ferir o olho de alguém, alguém deve ferir o seu olho, dente por dente. Se alguém quebrou o seu dente, você tem que quebrar o dente dele também. Se alguém roubou o jumento de alguém, você tem que pegar o jumento dele. Então, lei da retaliação, lei de talião. Então a lei de Moisés, ele até de certa forma autorizava a execução de assassinos, né, como forma de vingança. Tinham questões da lei que a gente viu até com a Jane que as pessoas podiam se vingar. Essa lei ela prevaleceu até Davi e depois ela foi perdendo sentido, né, como realmente uma lei ali em que você tinha que vingar de certa forma o que foi lhe subtraído. Essa lei, né, essa vingança, ela tinha muito mais caráter, ela prejudicava muito mais do que ajudava. Então, a pessoa que deseja a vingança, ela quer que o outro ela passe pelo mesmo sentimento de que ela sentiu. Então hoje, por exemplo, a gente percebe que as pessoas que são feridas uns pelos outros, elas enchem o coração de ódio, né? Enchem o coração de angústia. A violência ela acaba se tornando banal em nossos dias. Alguém fez mal a outro, né? A gente vê muito isso nos noticiários. A pessoa vai em casa lá, busca uma arma e volta lá e às vezes a pessoa fez uma ofensa, né? Falou algo que não devia e a pessoa acaba pagando com a vida, né? Mata o outro. Questão de violência, ódio no coração, amargura, né? Então mata-se sem nenhum medo hoje. Sem nenhum medo, por exemplo, de deixar crianças órfãos, de deixar viúvas, de deixar pais angustiados. A violência se tornou de certa forma banal, né? Então vamos analisar o que é que a lei dizia, né? Então a lei de Moisés ele falava o seguinte, 3 versículos aqui que eu trouxe para vocês: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo 21, do 24 ao 25. Deuteronômio 17, 21. O teu olho não poupará, o teu olho não terá piedade dele. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Levítico 24, 19 ao 20, quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então a lei de Moisés também tinha, de certa forma, a lei de talião dentro dela. A intenção, né, como eu falei, a intenção era de controlar a vingança da pessoa que foi lesada, não podia ultrapassar. A retribuição tinha que ser justa e exata. Uma proibição, por exemplo, de executar uma pena maior do que o crime que foi cometido. Então a lei protegia o inocente, protegia ele, por exemplo, do culpado, né? A indenização, por assim dizer, teria que ser de igual valor ao dano que foi causado. Se alguém ferisse uma pessoa resultando em perda da vista, da visão, da mão ou do pé, os juízes deviam determinar o valor da perda a ser indenizada, né? Então, era assim que era a lei, né? Tinha que haver um pagamento de igual valor ao dano que foi causado. Chegava-se a um acordo lá, né? Chegava-se a um consenso. Mas aí chega Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E ele fala, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, né? Nós já falamos sobre essas duas questões aqui, né? No Antigo Testamento chegava, quando Deus queria falar, ele usava a boca do profeta, o profeta falava, veio a mim a palavra do Senhor, né? Aqui a gente não tem mais isso, a gente tem Jesus dizendo, em verdade, eu estou dizendo agora, eu que sou Deus aqui estou falando diretamente com vocês, não preciso mais usar um profeta, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer lhe bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Então chega Jesus e muda tudo, né?
Não que mudou, mas ele deu a interpretação da lei aqui. Ele melhorou, né? Subiu o patamar. Ou seja, agora você não pode mais, não é mais olho por olho, dente por dente. Você tem que resistir ao perverso. Você tem que virar a outra face. Se alguém lhe obrigar a alguma coisa, você tem que fazer com ele mais ainda do que o necessário. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Jesus, ele mostra que nós devemos pagar o mal com o bem, fazer o bem a quem nos faz mal. Embora o justo, né, embora aquele que sofreu, ele tenha seus direitos, ele vai demonstrar uma justiça muito maior se abrir mão deles. É isso que Jesus está falando. A justiça, a piedade, a santidade não reclamam seus direitos. O caráter da justiça e da piedade é você abrir mão deles. Então Jesus, ele se tornou, por exemplo, o exemplo supremo disso. Ele falou e fez, logo em seguida não, mas depois, né? Ele diante de Pilatos, ele foi acusado falsamente, sem provas. Ele tinha o direito de reclamar: estão me acusando sem provas, eu não tive o julgamento direito aí não, tá errado isso aí. Ele tinha direito de reclamar, né, dessa acusação falsa, pediu até uma indenização, mas ele abriu mão desse direito. Manifestou sua piedade, manifestou sua santidade, não por exigir o que era seu de direito, mas abriu mão do seu direito. Ele apresentou uma lei mais elevada, né, nesses versículos que nós lemos, a lei da não retaliação. A lei dizia que você tinha que retaliar, olho por olho, dente por dente. Jesus diz isso: você não tem que retaliar nada. Não retribua nenhuma agressão. Não retribua. Você não tem que retribuir nada. E ele dá 5 exemplos. 5 maneiras aqui ele vai citar isso. A primeira, ofereça a outra face. Então, um tapa no rosto aqui, oferecer a outra face, é como se é como se fosse uma ofensa a você, ao seu corpo. Então, oferecer a outra face é como se você, por exemplo, você teve uma ofensa contra você, contra o seu corpo. Matthew Henry, ele escreve que se um homem com ira ou desprezo lhe atacar dessa maneira, ofereça-lhe também a outra, ou seja, em outras palavras, ele fala que em lugar de vingar essa ofensa, prepare-se para outra e suporte pacientemente. Não dê ao homem rude o que ele traz. Ele trouxe ódio, ira contra você, não devolva na mesma moeda. Não desafie, nem entre em alguma ação contra ele. Perdoe e esqueça. E se os tolos, isso é Matthew Henry ainda falando, né? E se os tolos orgulhosos pensarem o pior de você e zombarem de você por causa disso, todos os homens sábios, porque o princípio da sabedoria é você temer ao Senhor, então todos os homens sábios irão lhe valorizar e honrar por isso, como um seguidor do bendito Jesus, que embora fosse o juiz de Israel, não feriu aqueles que o feriram no queixo. Fecha aspas aqui. Então, dar a outra face. Então, você tem que procurar fazer o bem ao quem lhe decepciona. Perdoar, esquecer, vir a outra face, ou seja, suporte pacientemente. Prepare-se já para a próxima. É difícil, né? Então, o dar a outra face aqui é você elogiar quem lhe difama. É você ser gentil com quem lhe aborrece. Aquela pessoa que você não aguenta mais ver a cara, por exemplo, trabalho no colégio, na faculdade, é essa aí mesmo. Elogiar no momento certo, claro, não com bajulação, mas merece elogio, elogie. Seja gentil, mesmo ela lhe aborrecendo, mesmo ela tentando lhe passar a perna. É isso que Jesus está falando, né? Segundo ponto, deixe levar a sua capa, né? O primeiro foi contra uma ofensa a você, ao seu corpo. A segunda, uma ofensa aos seus bens, né? Algo contra você, mas no âmbito dos seus bens materiais. Por exemplo, uma questão pequena, né? Como uma capa, como uma vestimenta. Algo que a gente possa, por exemplo, perder sem um dano considerável, né? Ao nosso patrimônio, sem nenhum problema maior para a nossa família. Então, para o bem da paz, a gente se sujeita a isso. Não lhe custará tanto comprar outra vestimenta, quanto irá lhe custar, por exemplo, você ir atrás de recuperá-la.
Então, a menos que possamos obter algo que nos foi subtraído, ou possamos obter de forma normal, né, pacífica, por meios justos, se não conseguimos obter assim, é melhor deixar que Satanás leve, né, o inimigo leve. Mais tem Deus para nos dar, né, mais tem o Senhor para nos dar. Acompanhe a pessoa a segunda milha, né? Então agora algo que Jesus fala, uma ofensa contra a nossa liberdade. Isso aqui é específico, né? Algo bem específico, porque eu achei um texto bem interessante aqui. Flávio José fala sobre isso. Ele fala o seguinte, ó, que a Palestina era um território ocupado nos dias do Senhor, era um território ocupado. Nós sabemos, os romanos ocupavam. Então Israel era cheio de soldados romanos. E os soldados, eles estavam sempre se movimentando, né? Centuriões para lá, para cá, soldados para lá, para cá. E eles tinham que transportar os seus pertences, né? Só que eles não queriam fazer esse trabalho pesado. O que é que eles faziam? Quando eles se mudavam de uma aldeia para outra, eles pegavam um homem ali, um homem mais forte, né, da localidade, e o obrigavam a carregar os seus pertences até a outra aldeia. Para proteger os habitantes do território ocupado contra, por exemplo, os abusos dos soldados, a lei romana dizia que um soldado, um civil, um soldado podia obrigar um civil a andar 1 milha apenas, um determinado trajeto. Flávio José, ele inclusive chama isso de transporte compulsório de bagagem militar, né? Foi traduzido assim, eu não sei se ele usou essas palavras ou tinha interesse de usar essas palavras, mas foi traduzido por transporte compulsório de bagagem militar. Então, a lei romana dizia, ó, soldado, você quando for se movimentar, você pode usar lá dos povos dominados para usar eles para levar a sua bagagem, mas só pode tantos quilômetros, 1 milha. Depois disso, o homem tinha que ser liberado, o soldado teria que ir atrás de outra pessoa para lhe prestar esse serviço. Então, nosso Senhor está dizendo aqui, ó, se alguém exigir isso de você, se alguém lhe recrutar nesse sentido, se algum soldado romano lhe recrutar nesse sentido, vá com ele 2 milhas, de bom grado. Então, alguém nos recrutasse para levar a carga no trajeto de 1 milha, de bom grado nós teríamos que ir mais com ele. Então a lei protegia, mas nós tínhamos o direito de renunciar a essa lei para manifestar a justiça de Cristo. Então algo contra a nossa liberdade, né? Então se alguém nos exigir algo, faça com ele mais. Alguém que lhe ofendeu exigir algo de você, faça além do necessário, né? Dê a quem pedir, próximo ponto que o nosso Senhor fala, não se desvie daquele que quiser que ele empreste, né? Os dois estão no mesmo versículo. Então, se você tem condições de ajudar as outras pessoas, ajude. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? A palavra do Senhor fala isso, em Gênesis 1:27, se eu não me engano, nós temos que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então, como é que o Senhor age conosco? Pedir e dar-se-vos-á. Então nós como seres criados, né, como criaturas criadas à imagem do Senhor, imagem e semelhança de Deus, nós devemos agir como Ele age conosco. Se alguém nos pedir, nós temos que dar, ajudar segundo as nossas posses, né, segundo as nossas necessidades, segundo o que a gente puder ajudar. E não podemos nos desviar daquele que quiser que lhe emprestemos algo. Não se afaste daquele que você sabe que tem um pedido a fazer, por exemplo. Às vezes às vezes você sabe que tem uma pessoa ali precisando, né? Às vezes a pessoa está até envergonhada, ou não está querendo pedir ajuda, mas você sabe que a pessoa precisa, então a gente tem que ajudar. Se você reconhece a necessidade de alguém, ofereça a gentileza, ofereça ajuda. Então não se afastar daqueles que você sabe que tem um pedido a lhe fazer. Não inventar desculpas também para se livrar deles. Não se desviar. É isso que é a palavra que o Senhor usa. Não se desvie daquele que quiser que ele empreste. Então Jesus, a gente vê através desses exemplos, né, desses cinco exemplos, que ele ultrapassa a justiça com amor, né? Então a lei dizia isso, mas Jesus disse, ó, a lei diz isso, mas é maior do que isso, você tem que demonstrar amor. É tanto que no próximo estudo ele vai falar sobre o amor ao próximo. Então Jesus mostra que devemos fazer nas nossas ações diárias, isso aqui era coisas diárias.
não resistir ao perverso. Se alguém fez algo contra você, oferece-lhe a outra face. Se alguém demandar contigo tirar-te a túnica, dá a capa também. Tudo para que nós sejamos pacíficos, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Jesus, ele demonstrou na cruz, né, esse grande amor. Nós, como pecadores, nós merecíamos, segundo a lei, um castigo à altura. Você imagina aí se Deus, se é olho por olho, você imagina, você coloca os seus pecados de um lado e você imagina o que Deus poderia fazer no outro. Mas Jesus, ele demonstrou amor conosco quando nós éramos ainda pecadores. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5,8. E é interessante porque esse princípio, né, isso que nós lemos aqui sobre a vingança, esse princípio ele está todo aí, Paulo fala sobre ele, Tiago fala sobre ele. Né? Nós temos esse princípio em todo o Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, Romanos 12, o capítulo todo de Romanos fala sobre isso. Capítulo 12 de Romanos ele vai falar sobre isso. Romanos 12, do 9 ao 10. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O 14 e o 15 ele continua, ó. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Compaixão. Então o justo ele tem que manifestar amor. Ele não tem que pensar em vingança, ele tem que demonstrar amor. O amor atencioso, o amor altruísta. É assim que se revela esse amor. Você abençoar os outros, não amaldiçoar. Alguém te fez mal, você tem que orar pela pessoa, abençoar, né? Dar outra face. Se foi cometido algum erro, entregue ao Senhor. Não se vingue, né? Não busque os seus próprios meios de vingança. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Romanos 12, 20 e 21. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então alguém tirou a sua liberdade, obrigou você a andar 1 milha, vai com ele 2, né? Retribui com bem. Paulo mostrou-nos que o Senhor, ele mostrou aqui o que o Senhor disse no capítulo 5, né? A pessoa tem direitos, seus direitos foram violados, a pessoa pode até exigir uma indenização, mas o justo, ele deixa esse problema com o Senhor. Né? O justo deixa o problema com Deus. Demonstra amor, demonstra perdão até aos inimigos. É a justiça de Deus em ação através da nossa vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Tem esse episódio aqui é interessante, ó, interessante demais, né? Paulo ele vai mencionar aqui esse mesmo princípio aqui de Jesus no livro de Coríntios, né? 1 Coríntios 6, 7. Aqui ele encontra um problema, né? Fica sabendo de um problema na igreja de Coríntios que um crente botou o outro crente no tribunal, né? Causa aí, cobrando direito ali que lhe pertence aí. Um homem talvez insistisse ali em seus próprios direitos, né? E o apóstolo Paulo, ele o que é que ele fala? Ó? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tedes demandas um com o outro. Ó, vocês, só em ter contenda, em ter demanda aí, já é falta. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E tem outro versículo que ele fala, né, que tem irmãos colocando outros na justiça. Não pode isso. Como é que a palavra do Senhor fala que a gente vai julgar os outros? Como é que eu estou colocando o outro na justiça? Então, o sinal do homem piedoso é abrir mão dos seus direitos, né? Amar ao próximo, né? Que é o próximo estudo aqui. Ter amor para com o próximo, amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem. O amor não pratica o mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então a lei nos dá direito, mas também nos dá a liberdade de renunciar a eles. É assim que a justiça de Cristo se manifesta. Né?
Glória a Deus, glória a Jesus. Então, como eu falei, se essa lei, né, se essa lei de talião ela se aplicasse, se o Senhor usasse da lei de talião para conosco, né, qual seria o castigo da parte de Deus que se equiparasse ao tamanho do nosso pecado, aos nossos pecados? Você pensa aí, você começa a refletir sobre os seus pecados, né? Antes de você se converter, por exemplo. Começa a juntar tudinho aí numa balança. O que é que o Senhor tinha que fazer com você aí para equiparar esse olho por olho? Então, o nosso desejo, ele não pode ser o desejo de vingança ou de fazer mal na primeira oportunidade. A gente deve amar, deve perdoar as pessoas. Não é natural do ser humano. Vai contra o nosso instinto. Contra o nosso, por exemplo, senso de sobrevivência. Mas o Senhor diz que é assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer. É assim que a nossa justiça vai exceder em muito a justiça dos fariseus que obedeciam à lei. A vingança, ela não nos pertence, né? Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então tem que colocar tudo nas mãos do Senhor, né? A gente não tem que mover nenhuma palha. Devemos resistir a esse desejo de vingança, né? E amar os nossos inimigos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, amar o próximo como se fosse a nós mesmos, né? Mesmo que esse próximo queira nos destruir, né? Queira nos destruir. Então, a recompensa, a lei da retaliação, ela deve se contrapor à lei do amor. É isso que Jesus está falando aqui. Se alguém nos ofendeu, a recompensa ela não está nas nossas mãos, não. Mas sim nas mãos de Deus, né? Deus que vai se vingar. Nós só devemos orar, nós só devemos fazer o que Jesus nos ensinou, dar a outra face. Não devemos ferir o nosso irmão. Foi ele que começou, eu só fiz revidar aqui. Mas saiba que é o segundo golpe que cria a briga, né? Então, que nós possamos guardar esses ensinamentos, né, para que o Senhor nos dá, para não nos vingar. A vingança, ela pertence ao Senhor. E outro ensinamento também é que a gente não deve deixar nem o nosso coração se alegrar quando a gente vê o nosso inimigo fracassar. Por exemplo, o inimigo fez algo contra você e você não vai se vingar, mas aí aconteceu algo com o seu inimigo e você tá bem feito. Tá vendo? Não pode. Provérbios 24, 17 ao 21. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Então, a gente não deve nem se alegrar, né, se o nosso inimigo fraquejar, né, acontecer algo com ele. Aquela famosa, tá vendo? Bem feito, né? Não, a gente não deve. Não digas: vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Então nós devemos guardar os nossos corações de qualquer desejo, né? Qualquer sentimento de vingança, de ira também. Na palavra do Senhor fala, nós vimos em relação a não matar, né? Que só se a gente se irar contra o irmão já está sujeito a julgamento. Então tem que deixar tudo nas mãos do Senhor. A pessoa que busca vingança, ela vai causar sofrimento. Vai causar sofrimento para ela, para o transgressor, para a família, né? Em vez de vai buscar guerra, né? E a palavra do Senhor diz que a gente tem que buscar paz. Que a gente possa olhar para o céu e orar essa oração, né? O socorro vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. É nele que a gente tem que se firmar. Não deixará vacilar o teu pé. Salmo 121, versículo 1 ao 8. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem de noite, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, sobre a vingança, o Senhor quer que nós demonstremos com amor, né?
A vingança é dele, né? Ele que peleja por nós. Devemos sempre colocar nas mãos do Senhor, não nos alegrar com a derrota do ímpio, apenas orar, ter amor para com todos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então no próximo estudo nós iremos ver um pouco, iremos ver sobre o amor ao próximo, né? Em que o Senhor ele vai de certa forma falar um pouco mais sobre o que ele iniciou aqui na vingança, né? Ele vai falar sobre amar os vossos inimigos, orar pelos que vos perseguem, para que a gente se torne filho do Pai que está nos céus. Então, até o próximo estudo, creio que na próxima sexta-feira, né? Que Deus abençoe a cada um. Jane, você pode fazer essa oração final, ou pode pedir para alguém orar. Amém.